da sua santa e gloriosa palavra. Eu me prendi mais ao tema da relevância, da importância necessariamente da escola bíblica dominical, porque em tempos de apagão intelectual, isso é o mais relevante hoje, onde precisamos de pessoas cada vez mais capacitadas, cada vez mais voltadas para o compromisso do estudo da palavra. Onde tantas pessoas têm se voltado para outro tipo de diversão, não chamo nem de momento de adoração, é um momento de diversão mesmo. Graças a Deus ainda tem servos dele que se juntam, que se reúnem para aprender a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Eu quero ler um trecho na segunda carta também de Paulo a Timóteo, trecho bastante conhecido, por sinal, que complementará a leitura que serve de guia para esse congresso. Que nós temos aqui, foi lido no capítulo 2, né? Nós iremos ler o capítulo 3, versículos 14 a 17. Amém? Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. Meus amados queridos, no texto que lemos, o apóstolo Paulo ele destaca duas coisas essenciais sobre o aprendizado da palavra de Deus. Primeiro, que as Escrituras Sagradas, elas nos tornam sábios. Ele diz: a Escritura pode te fazer sábio. Louvado seja Deus. E segundo, ele declara que as Escrituras Sagradas, elas nos aperfeiçoam em nosso caráter e, por via de consequência, ela nos torna aptos para toda boa obra. Então ela nos torna sábios, ela transforma o nosso caráter e nos capacita para toda boa obra. Tomando, pois, essas duas potencialidades da palavra de Deus, nós destacamos aqui duas necessidades que nós, como crentes em Cristo, temos. Primeiro, a necessidade de sermos sábios quanto à nossa salvação, de termos o entendimento da fé que professamos, de termos o conhecimento real de que aquilo que propagamos não é uma história infundada, não se trata de uma mera filosofia humana, não se trata de algo inteligivelmente construído, mas sim uma revelação da parte de Deus, do Deus que é onisciente, é o conhecedor de todas as coisas, e que por sua vez, pelo seu Santo Espírito, Ele nos edifica, Ele nos transforma, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele nos torna sábios pelo conhecimento da sua palavra. E a outra coisa que nós destacamos como necessidade, que como crentes em Jesus Cristo nós somos, nós temos, é a necessidade de sermos perfeitos. E a palavra de Deus, ela supre a essas ambas necessidades. Ela tanto supre a nossa necessidade de conhecimento,
de sermos sábios, de estarmos fundamentados na fé que professamos, como também pela palavra de Deus, nós somos santificados, nós somos aperfeiçoados, nós somos limpos, como disse Jesus Cristo: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho pregado. Diante dessas duas necessidades, de sermos sábios e de sermos perfeitos, nós compreendemos que não há ferramenta mais instruidora e capacitadora para a realização dessa tarefa dentro da igreja do Senhor do que a escola bíblica dominical. Pois, conforme eu sempre faço questão de frisar, a nossa EBD é o único momento que temos para estudarmos juntos, sistematicamente, a palavra de Deus. Não há outro momento melhor do que esse, de aprendizado para o conteúdo das Sagradas Escrituras. O culto de doutrina em si é importante, todavia ele não supre essa necessidade de interação, de comunicação, de comunhão de ideias ou compartilhamento de ideias, porque o culto de doutrina é um monólogo. O pastor fala e a igreja tem que escutar, ela não pode interagir, ela não pode extrair dúvidas ou acrescentar comentários àquilo que está sendo ensinado. Agora, se a doutrina é importante, a escola bíblica dominical ela é fundamental, pois ela vai muito além do que a doutrina consegue fazer, uma vez que ela traz a discussão, a interação e o compartilhamento de ideias, conforme frisamos, que é essencial para a boa afixação da doutrina cristã na mente e também no coração do crente. Louvado seja Deus. E diante disso, é importante frisar que a escola dominical ela está inserida no amplo contexto educacional chamado de educação cristã. É necessário ainda que se diga que a educação cristã, glória a Deus, pagou aqui, mas já voltou. A educação cristã, como instrumento de formação e aperfeiçoamento do caráter cristão, ela não ocorre apenas no ambiente da escola bíblica dominical, mas ela pelo menos deve ocorrer em todos os segmentos da igreja do Senhor, em cada departamento, em cada ministério que compõe a casa de Deus. Ali a educação cristã tem que estar presente, desde o núcleo mais basilar, que é o lar de cada um de nós, até os momentos de confraternização que temos e as oportunidades que temos dentro da casa de Deus. Nós temos que construir tudo isso com base no ensino e no conhecimento da palavra. Então, todos os ministérios da igreja, eles têm que estar envolvidos e focados nessa tarefa de educar, de ensinar a palavra do Senhor. Mas certamente é a escola bíblica dominical aonde essa educação ocorre numa forma mais efetiva e, portanto, mais sistemática. É o único momento em que a gente tem a oportunidade de discutir assuntos dentro de uma temática cadenciada, aonde vamos cada vez mais nos aprofundando naquilo que a palavra de Deus nos revela. Nós pegamos os grandes conjuntos de ensinos da palavra de Deus e o concentramos em temas específicos para discussão e debate em cada sala de aula da escola bíblica dominical. E daí a sua grande relevância, a oportunidade que você tem de estudar por ordem cada momento da doutrina cristã. E para justificar a afirmação que acabamos de frisar, nessa rica oportunidade que temos, nós queremos aqui sustentar algumas razões que justificam a relevância da escola bíblica dominical como a principal ferramenta da educação cristã dentro da igreja de Jesus Cristo.
Então, em primeiro lugar, a escola bíblica dominical, ela é importante em razão da sua essencialidade. E por essencialidade, nós queremos dizer que ela é fundamental, que ela é indispensável. Ou seja, que a escola bíblica dominical, ela não é uma atividade que a igreja possa ou não fazer. Ela deve sempre ser levada a efeito. Como se, por exemplo, o pastor ou mesmo a igreja possa decidir se uma outra programação pode assumir o lugar da escola bíblica dominical, já que ela não está sendo efetiva. Eu louvo a Deus pelo testemunho que aqui foi dado, de que a escola bíblica dominical aqui já foi até premiada. Isso é uma bênção. Mas a realidade que nós temos em muitas das nossas congregações, falo das nossas congregações do Templo Central, é bem diferente. Há uma frequência pequena dentro da escola bíblica dominical. Aí você pode dizer, mas esse é um fenômeno assembleiano? Não, é um fenômeno cristão. Aonde você vai, o número de pessoas que frequentam a escola dominical é pequeno. E principalmente a partir dos modismos que vieram nesse nosso período pós-moderno, dos movimentos neopentecostais, de teologia que valoriza mais o ser humano do que Deus, o homem tem sido muito focado, e o bem-estar dessa pessoa também, por via de consequência. Então, se ela não se sente bem, porque vai para a igreja e fica por uma hora ouvindo o ensino da palavra de Deus, e por isso mesmo ela não está frequentando a igreja, então vamos tomar esse espaço e transformá-lo num espaço mais popular, num espaço onde as pessoas tenham prazer de se encontrar, onde as pessoas venham e tenham aquele momento de comunhão espiritual, de adoração, de movimento dentro da igreja, porque isso vai atrair os crentes, pode até atrair as massas, pode até aumentar quantitativamente o número de pessoas, mas a questão é, a qualidade dessa fé, será que é boa? Será que essa fé vale a pena? Porque o que a gente tem visto por aí são os maiores disparates que estão sendo praticados em nome da fé, justamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, pela razão de a igreja estar intrinsecamente associada à educação cristã, a escola bíblica dominical, como departamento principal de ensino dentro da igreja, ela não pode ser vista como algo opcional. Ela é vital dentro da igreja, pois ela incrementa e dinamiza todas as atividades, tanto interacionais como educacionais e também evangelísticas, nos demais setores da igreja. Porque como eles pregarão se eles não foram ensinados? Nós poderíamos acrescentar essa indagação aqui, dentro daquele capítulo 10 de Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas também como pregarão se eles não aprenderam a palavra? Verdade, Deus. Porque o Espírito Santo não vai dar a Bíblia Sagrada do céu para você. Ele já deu, ele já revelou, já está na sua mão. Você precisa aprender, você precisa abrir a palavra e ler a palavra e se alimentar da palavra. Mas a palavra é complicada, pois venha para a escola dominical que ela descomplica para você. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aqui na escola dominical a gente assunta de tudo, né? Desde as questões da modernidade, dos problemas que afligem a nossa sociedade, até o ponto mais essencial e mais focal dentro da Bíblia Sagrada, que é a sistematização da doutrina. Nós estudamos Deus, estudamos Cristo, estudamos quem é o Espírito Santo. Então só se embaraça quem quer, porque a escola dominical está aqui para desembaraçar a fé. Louvado seja Deus.
Então, a escola dominical, ela jamais pode ser considerada como apenas um apêndice, um anexo ou um acessório na estrutura geral da igreja. Porque, na verdade, escola bíblica dominical e igreja se confundem em sua própria essência. Não é apenas uma parte da igreja a escola dominical. Ela é a própria igreja ensinando ou ministrando o ensino bíblico e sistemático. Se a gente lançar um olhar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vemos que a igreja cristã, ali em Atos, ela perseverava, Atos 2,42, na doutrina e na instrução dos apóstolos. E nunca é demais a gente lembrar que no primeiro século não havia templos como esses agora que nós temos, salas de aula, tudo bem divididos, né? Como aqui a igreja do Itaperi tem esse privilégio. Até bem pouco tempo tinha irmão que estudava debaixo do cajueiro, a Bíblia Sagrada. A escola bíblica dominical era debaixo de uma árvore. Quando tinha caju era bom demais, né? Aproveitava os dois alimentos, o do céu e o da terra. E a mangueira. No Monte Liber a mangueira. Louvado seja Deus. Mas na época da igreja primitiva, não havia sequer templos. Então as famílias elas se reuniam nas casas uns dos outros para orar, para comungar e para aprender consequentemente a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Aqueles crentes mais experientes, que haviam vivenciado um pouco mais a sua fé e haviam sido instruídos aos pés dos apóstolos do Senhor, ou da primeira geração de testemunhas do ministério, morte e ressurreição de Cristo, essas pessoas ensinavam os neófitos, os recém-chegados à fé, e o ensino era basicamente de forma expositiva. Pegava-se um trecho da palavra e ia-se explorando aquela passagem, como a gente diria hoje, versículo por versículo. Louvado seja Deus. E isso era feito dentro de um tom familiar, porque ninguém ficava em pé e os outros sentados. A igreja se sentava e aquele que tinha a palavra, ele começava a ministrar para aquelas pessoas, aonde elas podiam ter ali confrontado as suas crenças e solidificado principalmente a fé que ela abraçou em Cristo Jesus. Isso era feito de modo a explicar e interpretar aqueles pontos que eram mais difíceis na Bíblia, como até hoje se faz. O caminho seguido pelos cristãos primitivos, vale se destacar, seguiu o modelo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver em sua exposição da necessidade de sua morte e de sua ressurreição, naquilo que nós podemos chamar de primeira escola bíblica da história da igreja. Quem foi o professor? Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, pastor, quando foi isso que eu não vi na Bíblia? Eu não vi nada de escola bíblica dominical na Bíblia Sagrada. Mas está lá. Lucas capítulo 24. Primeiro dia da semana, domingo, pela manhã, 2 discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Um sujeito que eles não conheceram se aproximou deles e lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo aí? Sabe, você é estrangeiro por aqui? Você não ouviu falar do que aconteceu com o varão profeta Jesus de Nazaré? Que Deus usou com feitos poderosos e palavras, e que mataram, e hoje é o terceiro dia e não aconteceu nada, mesmo ele tendo dito que ia ressuscitar. É verdade que alguns dos nossos disseram que viram, e até umas mulheres ficaram assim, tendo como se fosse, se a gente fosse dizer, hoje tendo umas visões de que ele havia ressuscitado. Mas
Nada comprovado. E aí o texto de Lucas 24, versículo 27 diz o quê? Que Jesus, começando por Moisés, olha só, começando do Pentateuco, e por todos os profetas, aí passa os livros históricos, que a gente chama de históricos, mas que os judeus chamam de profetas, né? Por quê? Porque foram escritos por profetas: Josué, Samuel, Natã, Gades, tá certo? Jeremias, Isaías, só para citar alguns. Então são livros que estão dentro da profecia. Livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, a exceção de Crônicas, de Esdras e de Neemias e Esther. Esses estão na divisão chamada de escritos para os judeus. Então Jesus pegou esse trecho todo e trouxe ao lume, ou seja, trouxe a luz para o entendimento daqueles homens, do que estava escrito nas Escrituras sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o que ele haveria de padecer, e lhes fez entender o cumprimento da profecia. Glória a Deus. Não é isso que a gente faz na escola bíblica dominical? Os discípulos faziam a mesma coisa. Então, se vocês forem perguntar qual a primeira escola bíblica dominical da Bíblia, aqui, num dia de domingo, Jesus está ensinando uma classe de discípulos que ele ressuscitou e provando pelas Escrituras a sua morte e a sua ressurreição. Louvado seja Deus. Então vocês jamais vão dizer: a escola dominical é uma criação de homens. Não. Jesus, que fundou a igreja, ele também fundou a escola bíblica dominical. Então não venha não de manhã aprender com Jesus. Louvado seja Deus. Outro exemplo nós temos nas Escrituras de como esse ensino metódico de Jesus, do texto sagrado, aconteceu com os discípulos do Senhor. Nós temos o encontro, por exemplo, de Filipe com o eunuco, que aproveitou que o eunuco morto, a rainha Candace da Etiópia, estava lendo ali o texto de Isaías 53, e ele começou expositivamente, passagem por passagem, ponto a ponto, explicar para o eunuco a pergunta que o mesmo havia feito: de quem esse texto está falando? Louvado seja Deus. E aí vem a pergunta: e nós hoje? Estamos realmente interessados em estudar a Bíblia? Estamos dedicando tempo para meditar na palavra do Senhor? Temos de fato um compromisso com a nossa fé? E mais ainda, com a nossa salvação? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não é isso? Esse versículo todo mundo sabe. Aí tem crente pedindo fé: Senhor, tem misericórdia, aumenta a minha fé. Aí Jesus: como é que eu vou aumentar se você negligencia a minha palavra? Você quer ter fé? Leia a palavra de Deus, estude a palavra. Ah, mas é difícil. Venha para a escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Então, onde fica a escola bíblica dominical no programa geral das nossas igrejas? Qual a importância que ela recebe no momento chamado hoje, dentro das igrejas do Senhor? Há algumas décadas, é interessante que na maioria das igrejas tradicionais, as igrejas chamadas históricas do período da Reforma, era comum que o número de matriculados da escola bíblica dominical fosse superior ao número de membros daquela igreja. Aí você pode perguntar: mas como isso é possível? Isso é possível porque os frequentadores da escola dominical normalmente também não eram cristãos. Muitos eram descrentes que iam à igreja no domingo para ouvir a palavra de Deus, que eram instruídos, e com o tempo também abraçavam a fé. Então a escola dominical ela começa com esse objetivo de ensino
Louvado seja Deus. Segundo uma pesquisa feita pela Christadelphia Sunday School Union, tá? Na década de 1920, nos Estados Unidos, cerca de 55% dos membros eram membros assíduos da escola bíblica dominical. Bênção, né? Será que hoje acontece aqui? Lá no Cruzeiro não acontece, não. A gente está lutando para mudar essa prática ruim de não ir para a escola dominical. No Monte Líbano também, quando a gente esteve lá, a gente não conseguiu essa façanha. Por mais que insistentemente nós batêssemos na tecla da necessidade dos irmãos de estarem na escola bíblica dominical. As irmãs justificam que tem que fazer o almoço. Os jovens justificam que levaram uma semana muito corrida de estudo e querem domingo para dormir até mais tarde. As crianças não vão para a escola bíblica dominical sozinhos, os pais têm que levar. Se não for você trazendo a criança para a escola dominical, ensinando a ela o caminho e vindo com ela pelo caminho, elas não virão sozinhas. E os obreiros têm os seus compromissos. Aí cada um está igual aquele convite, né, que o rei mandou, chamando todos os seus súditos para um grande banquete. E quem pode negar que a escola bíblica dominical não seja um banquete? Um banquete rico, um banquete farto, de alimento bom, saudável, nutritivo para a alma. O rei mandou convidar os seus súditos, mas ninguém veio. Então lá no PMZ a gente está com um projeto de trazer os mancos, aleijados, aqueles que estão nas vielas, né, lá no PMZ. Pegar as crianças da favela, já que as crianças dos crentes não vão, e trazer para a escola bíblica dominical. E aí sim, a gente vai ter um número na escola bíblica talvez até maior que o número atual de mais de 400 membros que a igreja tem. Porque a frequência comparada a isso ela é pequena. Você, mas tem muito crente na igreja, mas comparado ao número de membros é pequeno. Então, mesmo que a frequência aumente, é importante que esse trabalho continue. De buscar as crianças, de buscar pessoas, de trazer pessoas descrentes para a escola bíblica dominical. Porque elas podem interagir. Elas podem esclarecer as suas dúvidas, podem fazer perguntas livremente. E é uma bênção. Agora é interessante também perceber que o que acontece hoje nas nossas igrejas com esse arrefecimento da busca pela instrução, pelo ensino, aconteceu também nos Estados Unidos. Se em 1920, 55% dos membros eram alunos assíduos da escola bíblica dominical, em 2016, cerca de 100 anos depois, 96 anos, esse número havia caído para apenas 4%. Hoje é um pouco menos do que isso. E aí a gente está vendo também, infelizmente, isso acontecer dentro das nossas igrejas. Um número grande de pessoas na escola, e de repente esse número está caindo, minguando. E a gente precisa se despertar como igreja. Porque a escola dominical, como nós falamos, ela é importante. Ela é essencial, como destacamos nesse primeiro ponto, para que a igreja caminhe firmemente os passos da fé. Além de ser importante por ser essencial, a escola bíblica dominical, ela também é importante porque ela é a principal agência de ensino da igreja cristã.
Nenhuma outra reunião que a gente tem na igreja tem um programa de estudo tão sistemático da Bíblia Sagrada, com a mesma abrangência, com a mesma profundidade que a escola bíblica dominical. Ela está perfeitamente ajustada a cada faixa etária da vida dos crentes. O currículo da escola bíblica dominical possibilita um estudo completo das Escrituras. Se você for seguindo, você vai ver que hoje nós estamos estudando assuntos que há 10 anos no passado foram discutidos também. Como esse assunto agora está encerrando da mordomia. Aí vem coisas novas, conteúdos novos, mas o tema, que é de 10 anos atrás, 15 anos, você for procurar revistas que a gente estuda a doutrina de Deus, e aí vai ter crente mais antigo dizendo: mas a gente não já estudou esse negócio, vai ter que estudar de novo, porque tudo se renova, né? Louvado seja Deus. E a mente também, com o tempo, vai se esquecendo das coisas. Então tem que renovar, como diz o Cícero Nogueira, renova as cinzas, né? Remove as cinzas e coloca a lenha para o fogo de Deus queimar, mas só queima se estiver incendiado pela palavra. É verdade. Louvado seja Deus. Cada revista da nossa escola bíblica dominical, ela está perfeitamente adequada ao seu segmento e à área de interesse desse mesmo segmento, dentro das necessidades e questionamentos daquela faixa etária. Por exemplo, se a gente pegar e dividir corretamente a escola bíblica dominical por faixa etária, nós teremos em cada igreja, pelo menos deveríamos ter 12 salas de aula. A sala do berçário, de 0 a 2 anos, pastor, meu bebê tem que estar em casa. Não. Eu não vou porque meu bebê tem 1 ano, traz ele para a escola dominical. Tem conteúdo específico para essa faixa etária, 0 a 2 anos. A faixa do maternal, de 3 a 4, jardim da infância, 5 a 6, primários, 7 a 8, juniores, 9 a 10, pré-adolescentes, 11 e 12 anos, adolescentes, 13 e 14 anos, juvenis, 15 a 17 anos, jovens, criado recentemente, antes era jovens e adultos, né? Foi dividido, jovens a partir dos 18 anos, e a revista dos adultos. Aqui já são 10 salas, vocês estiveram contando. Aí tem a sala do discipulado, 11ª sala, e pastor, faltou uma sala. Faltou não, é porque essa sala, ninguém fala dela. Deveria existir, mas não existe. Não sei se aqui existe, mas lá no Antônio Bezerra não existe. No Monte Líbano também não tinha. Não sei se tem agora. Tenho certeza que no Ipalmirim também não tem. E nem no Lago Azul. Não. Os obreiros? Também não. Os obreiros estão dentro da sala dos alunos. A sala dos descrentes tem uma revista específica para evangelizar os não crentes na escola bíblica dominical, chamada O Caminho para o Céu. Essas você não sabia, né? Pois é. Eu estou querendo implantar essa sala lá no TNZ. Deus vai me dar graça. Glória a Deus. Conversar lá com o meu superintendente, que é uma pessoa maravilhosa. Boa ideia. Hoje lá no Antônio Bezerra, amados, nós temos todas as salas climatizadas. Cada sala dividida por faixa etária. É uma bênção. Mas tem tudo de bom nas salas. Material, didático, todo o recurso. TV, vídeo, tudo lá. Está faltando crente. Está faltando os filhos dos crentes. Os crentes levarem os seus filhos para a escola bíblica dominical.
Nem de calor eles podem reclamar. Mas aí você vê numa sala 2 crianças, na outra sala 3, na outra 4, tem 4 adolescentes aqui, 5 pré-adolescentes acolá. Aí tem uma sala boa de jovens, de torno de 20 jovens, um pouco mais do que isso, frequentando a escola, fora a sala dos adolescentes. Sala boa de irmãs, muito boa, bem frequentada. Estou falando de uma média, mas tem mais de 40 jovens matriculados na escola bíblica dominical. Fora adolescentes. Mas tem essas carências, como eu acredito que aqui também tem, em cada congregação nossa também. E nós precisamos revitalizar o desejo dos nossos irmãos de estarem no domingo caminhando para Emaús juntamente com Jesus. Louvado seja Deus. Nós destacamos também que a escola bíblica dominical ela é importante porque ela é uma escola que transforma. Foi a criação da escola bíblica dominical, da forma como ela hoje é conhecida atualmente, que mudou completamente a história da Inglaterra no século XVIII, final do século XVIII depois de Cristo. E isso aconteceu com um trabalho realizado por Robert Reich, que você já deve ter ouvido falar, no ano de 1680, quando esse homem, que era jornalista do Brussels Journal, ele se mobilizou para tirar as crianças do meio da rua e trazê-las para o aprendizado. Jovens, meninos que eram desprezados pela sociedade, não tinham pais, estavam largados, perambulantes pelas ruas, entregues a delinquentes, à pilhagem, à ociosidade, ao vício, sem qualquer assistência por parte do governo inglês. Então Robert pega essas crianças e os reúne para reuniões de estudo sistemático, aonde ali ele dava 3 ênfases: uma ênfase social, para poder qualificar essas crianças, prepará-las para a vida. Então nessa ênfase social ele trabalhava o ensino da língua inglesa, essas crianças eram alfabetizadas, a matemática, a história e a educação moral e cívica, conteúdo social. Aí havia a ênfase bíblica, onde as crianças eram ensinadas sistematicamente dentro da palavra de Deus, e a ênfase evangelística, onde aquelas crianças que eram ensinadas na palavra, que eram alimentadas fisicamente e espiritualmente, agora elas iam lá fora, trazendo outras crianças para também serem abençoadas. O certo é que esse trabalho, que começa em 1780, em 1811, ele já contava com mais de 400.000 crianças matriculadas, frequentando a escola dominical. E por ocasião da morte de Robert Reich no ano de 1831, esse sistema implantado por ele já havia educado 1.250.000 crianças. E isso na época equivalia a 25% do total da população da Inglaterra. Crianças que começaram estudando, se formaram nessa escola, se tornaram cristãos abençoados, saudáveis para a glória de Deus, e começaram a fazer a diferença na sociedade aonde eles estão. É isso que a palavra de Deus faz. Ela transforma o homem, não só espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, socialmente. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E tudo isso começa na escola dominical. Portanto, a escola dominical, ela nasceu para servir como ensino público
E o modelo foi tão bom que posteriormente o próprio governo britânico e outros países que viram o sucesso de tirar os pequenos marginais do meio da rua e dar a eles uma posição dentro da sociedade, a mudança que provocou na vida dessas crianças, que o governo inglês e outros países começaram a oferecer também a educação pública e a se responsabilizar oficialmente por ele. Surge aqui, então, a partir da escola bíblica dominical, o ensino público gratuito. As bases estão na escola dominical. E eu acredito que a nossa EBD deve voltar a esse princípio. Por isso que eu disse que a gente tem um projeto lá, e eu quero implementar esse projeto, de pegar as crianças das favelas ali, onde a igreja ali se encontra, principalmente ali Volta Nunes, região vizinha nossa, e outras regiões adjacentes, e ir até esse lugar e trazer aquelas crianças que os pais forem conscientizados, se responsabilizar por levar a igreja e por conduzi-la de volta aos seus lares, e mudar também a vida dessas crianças. Louvado seja Deus. Se a gente olhar para a história da igreja, nós vamos ver que a maioria dos nossos missionários, os grandes missionários da igreja, eles começaram com esse princípio, investindo no ensino, na educação de crianças. Todo grande trabalho sucedido, bem sucedido em missões, teve como base a educação infantil. E a palavra de Deus atesta isso, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não diz ensino velho, é difícil mudar a cabeça do velho, pois que ele toca para um lado para desencontrar, aí os nervos já estão tudo endurecidos, os ossos, as juntas, não dá mais. Se você forçar, quebra, aí é pior, mata a pessoa. Então tem que deixar mesmo de cabeça torta e ver se dentro da cabeça torta ele ainda caminha pelo caminho certo, que é meio difícil, mas não é possível. Com a criança não, você orienta para cá, volta para lá, faz isso, aquilo, outro, e a criança atende, e é uma bênção. Louvado seja Deus. A escola bíblica dominical também, ela é importante porque fortalece a comunhão dentro da igreja, a coinonia, tanto com Deus como também com os irmãos. É um momento de família que nós temos, de nos encontrar e compartilhar ideias e conhecimentos, de nos distrair também enquanto aprendemos a palavra, porque não é uma coisa engessada. A escola dominical ela pode ser dinâmica, interativa. Louvado seja Deus. Ela pode ser lúdica, precisa ser aquela coisa rígida, mas é preciso de pessoas que se dediquem a isso. Agora entenda uma coisa: não pode haver crescimento espiritual fora do contexto da comunhão cristã. O que eu estou dizendo com isso é que você não cresce sozinho em casa. Se você quer crescer, você tem que vir para a igreja. E a principal ferramenta na igreja que te oferece um bom crescimento é a escola bíblica dominical. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E voltando ao livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 e 44, lá está escrito que os discípulos, aqueles que se convertiam, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E aí o versículo 44 ainda frisa: todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos.
Isso significa, meus amados, esses textos aqui, eles nos ensinam três coisas básicas. Primeiro, só há unidade da fé, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Não dá para ter uma fé única divorciada desse conhecimento. É preciso conhecer a Cristo para que haja unidade. Segundo, que esse conhecimento só pode ser obtido através do ensino. Primeiro, Paulo diz que cheguemos à unidade na fé no conhecimento de Jesus. Só há unidade da fé pelo conhecimento de Jesus. Segundo, que esse conhecimento só pode ser obtido pelo ensino, pela doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E, por sua vez, esse ensino favorece uma atmosfera espiritual de comunhão e de união. Todos os que criam estavam juntos na comunhão, e todos os que criam estavam juntos. E isso significa que a escola dominical, ao focar o ensino sistemático da doutrina, ela propicia um ambiente favorável ao interrelacionamento dos crentes, ao crescimento qualitativo desses crentes, a uma atmosfera de fé edificada no firme fundamento da pessoa de Jesus Cristo, pelo ensino da palavra de Deus. E ao aprendermos assim, somos fortalecidos em comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, a escola bíblica dominical, ela é importante porque é uma ferramenta tanto de evangelização como de discipulado. Ou seja, nela nós temos tanto o querigma, a proclamação do Evangelho de Cristo, como a didache, que é o ensino, a instrução na palavra. A escola dominical, ela conjuga dessa forma os dois lados da grande comissão, que a gente vai encontrar em Mateus 28, 19 e 20, e em Marcos capítulo 16 e 15. Lá no Mateus 28, Jesus diz: façam discípulos, ou seja, ensinem. Façam discípulos, ensinando-os a guardarem todas as coisas. Isso é o que? Didache, ensino. E em Marcos 16, 15, Jesus diz: ide e proclamem o Evangelho. E proclamar é o querido, é evangelizar, é anunciar a palavra de Deus. Então, a escola bíblica dominical, ela proclama, ela tanto proclama como ela faz discípulos, porque ela evangeliza enquanto ensina. Se tem um descrente no meio dos crentes, ele vai ser evangelizado e vai aprender mais da fé que ele vai começar a sorver em sua alma. O cumprimento da grande comissão através da escola bíblica dominical pode ser visto por sua vez em 4 etapas que nós podemos sintetizar aqui em 4 verbos. Entenderam o que eu falei? Eu disse que o cumprimento da grande comissão através da escola bíblica dominical pode ser visto em 4 etapas que a gente pode sintetizar em 4 verbos: alcançar, conquistar, ensinar e treinar. Alcançar, conquistar, ensinar e treinar. Primeiro, a escola bíblica dominical é um instrumento que cada igreja possui para alcançar todas as faixas etárias, desde os mais pequeninos até as pessoas de mais idade. Como já frisamos nos cultos, a audiência ela é uma audiência heterogênea, e a palavra nem sempre alcança todos, a palavra ministrada. A pessoa nem sempre tem a possibilidade de interiorizar aquilo que ela está ouvindo.
e, logicamente, de interiorizar o conhecimento bíblico. Mas a escola bíblica dominical, ela oportuniza isso, quando ela permite a discussão, a interação em sala de aula. Segundo, a escola bíblica dominical, ela cumpre a grande comissão, porque através do testemunho, da exposição da palavra, ela conquista vidas para o reino dos céus. E terceiro, ela cumpre a grande comissão, porque ao ensinar, ela faz discípulos. E por sua vez, ela cumpre, porque ao fazer discípulos, ela treina esses discípulos para que sejam discipuladores e mais vidas sejam alcançadas, e o ciclo começa novamente. Louvado seja Deus. Vale ainda destacar que essas 4 etapas que nós frisamos aqui, elas estão conjugadas nos 3 principais objetivos da escola bíblica dominical, que são, primeiro, ganhar almas para Jesus. Esse é o primeiro grande objetivo, ainda que não esteja sendo tão eficazmente alcançado. Segundo, desenvolver a espiritualidade dos alunos. E terceiro, treinar o crente, o cristão, o discípulo para o serviço do mestre. Em sexto lugar, nós queremos destacar que a escola bíblica dominical, ela é importante na edificação total da família cristã. Ela cuida não apenas da formação espiritual, mas também se preocupa com a edificação geral, porque ela inclui dentro da sua temática ensinos sobre bons costumes, o exercício da cidadania e também da formação do caráter. Há pouco tempo a gente esteve falando sobre ética, formação do caráter do crente. A EBD também, ela complementa e, quando necessário, ela corrige a educação ministrada nas escolas seculares, que cada vez mais se distanciam da palavra de Deus. É na escola dominical que a sua criança vai aprender a se livrar das ideologias e filosofias anticristãs, antibíblicas, ateísticas, que estão sendo cada vez mais inseminadas nas escolas públicas. Então, você quer livrar o seu filho do paganismo, do ateísmo, da idolatria ao eu? Traga o seu filho para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical também, ela complementa a educação dentro dos lares. Aquilo que os pais não podem fazer pela sua limitação, pelo tempo, pelo corre-corre, a escola dominical vai fazer por você. Agora veja bem, ela complementa. Ela não é a educação por excelência do seu filho. A educação tem que começar na sua casa. O ensino da palavra tem que começar a partir daquilo que é mais básico dentro de um lar cristão. E o que é o mais básico dentro de um lar cristão? O culto doméstico, que muitos cristãos esqueceram. Aquele momento que o pai, a mãe se reúnem com os seus filhos em volta da mesa, vão louvar ao Senhor, vão ler o texto da palavra e vão explicar aquele texto para os seus filhos. Foi isso que Deus responsabilizou o povo de Israel a fazer. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, o Senhor diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos. Fará com que eles saibam, colocará dentro da cabeça deles essas palavras. E como você vai fazer isso? Aí Deus explica: falarás dessas palavras assentado em casa. Amém? Assentado em casa como? Culto doméstico. Primeiro momento, você assenta todo mundo em volta da mesa e tome aula de Bíblia para os pequeninos. É bênção. Eles aprendem, eles se estimulam, e quando chega na escola dominical, eles estão na frente do professor e ensinam no lugar do professor. Minha filha Sofia fez isso muitas vezes lá no Monte Líbano. Né? A Mônica, a Adriana lá, você vai deixar comigo isso. Por quê?
Porque são ensinados em casa. Louvado seja Deus. E aí quando a professora vai falar, já sei dessa história, começa a contar, né? Está dizendo, no lugar da professora. Louvado seja Deus. Então tem que começar sentado em casa, andando pelo caminho, agora no carro, né, dirigindo, dá para falar de Jesus também. Dúvidas que as crianças vão levantando quando você está dirigindo, vai explicando para ele e abençoando o seu filho com a ministração da palavra. Deitando-te, leve o seu filho à cama, ore com ele, fortaleça a fé dele, ministre a fé sobre ele. É um bom momento também. E ao se levantar, gente, se levantar é complicado. Essa parte eu ainda não consegui, porque eu me levanto todo dia, de segunda a sexta, 15 para as 6, 5h45 da manhã. Aí eu me levanto, vou preparar o lanche das crianças. Depois que eu preparo o lanche, aí eu vou acordar Sofia, depois acordo a Ariel, conduzo eles até a mesa, né? Bato nas coisas, que eles acordam dormindo. E aí eles vão lanchar. E às vezes eles estão tomando lá o suco e para e parece que aí começa a dormir. Mais uma vez. Então depois disso, já tem tomado bastante tempo. Temos que estar com eles no colégio 7 horas da manhã. Tem que deixá-los lá na escola. Antes eu perdia mais tempo, eu tinha que entrar, levar até a sala. Agora eles já estão maiorzinhos. Eu desse momento seria bom, só que eu teria que me acordar muito cedo. E aí eu fico com pena deles. Então eu aproveito o trajeto no carro da minha casa até o colégio para que eles orem. Quando eles estão no carro, eles estão orando. O trajeto é em torno de 10 minutos, então dá para um fazer uma oração de 5 e o outro fazer uma oração de 5 minutos, é uma bênção. Chega no colégio, então todos dois oraram, todos dois já foram abençoados, estão prontos para começar o dia. Louvado seja Deus. Mas aproveite o momento com seus filhos, é um momento só na vida. O tempo passa tão rápido, né? Ariel está com 11 anos, Sofia está com 9 anos. Aí agora eu já estou aquele pai saudosista. Tanto olho para a Sofia com 2 anos, quando eu levei ela pela primeira vez para o colégio, né? Com aqueles lacinhos, aquelas trancinhas. Aí a gente fica sofrendo no coração, querendo voltar no passado, mas não volta mais. Mas eu louvo a Deus que aproveitei o meu tempo com eles. Glória a Deus, glória a Deus. Tive um tempo de qualidade para os meus filhos. E eu espero que vocês façam o mesmo também com os filhos de vocês. Tenham um tempo de qualidade com eles. Dedique um tempo aos seus filhos, porque isso é importante. E faça mais do que isso. Traga o seu filho para a escola bíblica dominical. E por fim nós queremos destacar, eu peço desculpa, a hora já está fechando, né? Eu tenho 2 minutos. A gente vai concluir com isso aqui. Glória a Deus. A escola bíblica dominical ela é importante porque é fonte de genuíno avivamento. Não há avivamento genuíno sem a palavra de Deus. Se olharmos para o Antigo Testamento, os grandes avivamentos vieram sobre a nação de Israel depois que o povo descobriu a palavra, depois que o povo se voltou para a palavra de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, na época do rei Josias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 15, o sacerdote Hilquias diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o que foi que aconteceu depois disso? Uma conversão de Israel, um retorno de Israel para Deus. Avivamento começa com a descoberta da palavra, que produz o quebrantamento, que faz com que a pessoa se volte em espírito e em verdade para o Senhor, e que celebre e se jubile em sua presença. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Israel na época de Josias. Foi assim também que aconteceu quando o povo retornou da Babilônia. Foi através da leitura da lei de Deus. E olha só, ler toda a lei de Deus. O texto de Neemias capítulo 8 diz que eles se sentaram para ler a Bíblia desde manhã até o pôr do sol. Faça isso com os crentes hoje para ver quantos permanecem. E o melhor, os sacerdotes ficavam assim, o povo ficava em pé.
dá cadeira hoje, né? Conforto, e os crentes ainda não querem ficar nem uma hora sequer ouvindo o ensino da palavra. O dia todo, o texto diz aí, Neemias 8,3: e leu diante da praça, que estava na porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e aqueles que podiam entender, e os ouvidos do povo estavam atentos à lei de Deus. Que coisa. Exagerei um pouquinho, até o meio-dia, mas foi desde o nascer do sol. Então a gente pode entender que foi pelo menos 6 horas de ministração. Paulo já tinha esse problema. Só porque ele esticou o sermão por 3 horas, ele já caiu da janela. E tem muitos jovens que não caem da janela, mas ele cai da cadeira, porque topa. Louvado seja Deus. O pior não é o jovem, o obreiro da tribuna, quem está ministrando, ele está lá, pescando. A gente tem cansaço, né, dos nossos irmãos, mas a gente não tem momento mais prazeroso do que estarmos na presença de Deus. Aleluia, oh glória. Foi assim também que aconteceu no Novo Testamento, onde Lucas, no livro de Atos, nos diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos, porque um dos requisitos para essa salvação era cumprido pela igreja. Que requisito era esse? O ensino da palavra. Eles perseveravam, diz o texto do capítulo 2, versículo 42. Primeiro quesito que eles perseveravam na doutrina. Aleluia. E a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Aleluia. Aí você, mas isso foi só no tempo da Bíblia. Foi não, a história da igreja também está pontuada por grandes avivamentos que tiveram como base a reflexão na palavra de Deus. O principal fundamento, por exemplo, da reforma protestante estava fundamentado no seu primeiro sola, que era sola escritura. Somente a palavra. Glória a Deus. O avivamento veio por conta disso. A palavra de Deus se tornou o centro, a base de fé, de prática, de norma na igreja do Senhor. Louvado seja Deus. No grande avivamento dos irmãos Wesley também, quem comandou foi a palavra. Eles se juntavam para estudar a palavra, e foi estudando a palavra que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Glória a Deus. E também, no início do movimento pentecostal moderno, que começou na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, chamada Topeka, teve início no seminário, não foi numa igreja. O derramamento do Espírito veio sobre 32 alunos que estavam estudando a palavra. Todos os dias eles se reuniam para buscar no livro de Atos evidências que comprovavam a atualidade dos dons do Espírito e a manifestação da glossolalia. Louvado seja Deus. E veio o poder de Deus quando Agnes Osman, no dia 1 de 1901, recebeu o poder do Espírito Santo, e por 3 dias não falava em outro idioma senão o mandarim, que foi a língua que o Espírito Santo concedeu a ela falar. Ela nunca tinha estudado chinês, mas aprendeu a falar em chinês com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, se queremos uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, nós temos que revitalizar a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical, ela é a fonte do verdadeiro avivamento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Precisa fazer nada para a igreja. Eu quero só fortalecer, antes do pastor Aleluia, Deus. finais, fortalecer os agradecimentos aos
nossos pastores que vieram prestigiar. De coração nós agradecemos os irmãos que vieram conosco, os irmãos do Montenegro, o irmão Felipe, a esposa, os irmãos ali que anunciou, mas eu agradeço de coração, o irmão Edilson, Que está assistindo que o aqui. Senhor possa abençoar a cada um. E existe feedback, viu, irmãos? Quando promoverem os eventos, Glória a quando Deus. nós estaremos lá. Pastor Jean Carlos, nós não podemos pagar, né, pastor? Porque o negócio é complicado, mas nós queríamos de coração. Eu vou passar para o pastor Daniel, para passar para o senhor uma lembrança da escola bíblica dominical, né? E dizer que nós nos sentimos honrados pela presença do Senhor aqui, né? Se houverem outras oportunidades, nós iremos lhe, como se diz no cearense, lhe aperrear de novo. Vamos passar para o senhor aqui, vai passar para o senhor. Dá um alô, um pastor. E dá um alô. Avisa, montar. Eu já agradeço a minha oportunidade e vou passar para o nosso pastor fazer as considerações finais. Deus, irmãos, eu acho Glória a que Deus. ele perdeu essa reunião de hoje. Perdeu muito, porque é muito construtiva, muito abundante, de conhecimento. Deus usou o seu servo poderosamente. E eu quero dizer que eu sou fruto da escola bíblica dominical. Nasci em Bezerra, tenho o meu cordão umbilical enterrado no tempo central, fui apresentado. Daí, a continuidade foi de ir na escola dominical. Aprendi desde cedo, pastor Jean. E olha que eu morava no bairro de Fátima, e o bairro de Fátima só ia até o parque da criança, lá no Coração Jesus. Para lá era o SP2, então, e até o tempo central. Tanto que quando o papai arranjava no carro, muito bem, quando eu arranjava era no SP2 mesmo, então ia e voltava. E eu aprendi bastante. Comecei as primeiras classes e fui até a 11ª classe, que era a classe dos rapazes, ali no tempo central. Comecei com uma aluno e terminei como professor. Então, a gente aprende bastante, né? Muito obrigado. Está sendo transmitido ao vivo aí a coisa aí do pastor Raimundo Alves. Bênção de Deus, Deus abençoe o pastor Raimundo. Então, bênção da parte de Deus. E nos sentimos honrados em recebê-los no nosso santuário. Você vê que a gente proporciona. Eu pensei que esse programa fosse só aqui, viu, pastor? Jamais a Aerolândia foi bênção de Deus, evangelizar aquela garotada do Lagamar. Então, de domingo a gente fazia a escola das crianças, e não só dos nossos filhos e irmãos, mas daquela garotada do Lagamar. Tinha rango, né? Tinha alimentação. Então, o que acontecia? As professoras ficavam, às vezes, furiosas, porque eles, muito pequenos, passavam pelo quarto portão e entravam. Mas Deus abençoou, cresceu, e foi muito proveitoso a escola bíblica da Aerolândia. Zé Valdo tem uma estrutura melhor, porque temos classe do Dr. Johnson, e ampliava mais. E aqui nós trouxemos do Casimiro para cá para melhorar a performance da escola bíblica, até porque para ir é bênção, mas para voltar tinha um solzinho, né? E os irmãos reclamavam, mas trouxemos para cá e graças a Deus está melhorando, né? Melhorando. Bom, eu quero só agradecer as comunicações do Marcão aqui do Lago Azul, e Palmeirinho. Deixa eu ver mais. Montenegro, pessoal do Montenegro, Deus abençoe. E todas as outras congregações que estão aqui,
abençoou maravilhosamente, né? Glória seja para o nome do Senhor. E eu, deveras, agradeço a presença de todos vocês, que o Senhor possa recompensá-los em nome de Jesus. Quem quer ir para casa diz amém. Amanhã tem oração 7 até as 8h30. 8h30 tem um coffee break. O inglês fica melhor, né? Teremos um coffee break pela relação ali, dá para alimentar bastante a moçada. Todo encerramento a gente faz um coffee break, um café completo, né? E pensa no Deus. Então amanhã, se você quiser participar, vir para o encerramento, antes do pão do céu tem o pão da terra. Glória a Deus. Abençoar. Graças a Deus. Ok? Quem quer oração? Eu? Glória a Deus. Vou pedir o pastor Jean para orar, né? E se você se sentir tocado, vir à frente, venha. Está passando pelo estreito, venha. Quer ter uma vida dinamizada, venha em nome de Jesus. E nós vamos orar com o pastor Jean. E em seguida eu estarei ministrando a bênção apostólica. Ok? Quer receber oração? Venha. Em nome de Jesus. Está precisando do toque de Deus? Venha. Aleluia. Está enfermo? Venha. Está passando por problema? Venha. Então, este é um momento ímpar para um culto de adoração a Deus. Ok? Aleluia. Pode vir. Jesus, esperar que você venha. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Venha. A gente recebe refrigério. A gente recebe estabelecimento. Uma injeção de ânimo. Aleluia. Oração é bênção da parte de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, é hoje. Aleluia. Venha interceder por um parente, venha interceder por um filho, por uma filha, pelo esposo, pela esposa. Venha em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus aqui foi ministrada e ela é uma coisa gostosa. Bendito seja o nome do Senhor para todos. Pastor Jean. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças e te rendemos glórias, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, que o teu povo possa colocar na tua santa e gloriosa presença. Tu és maravilhoso, Senhor, e pela tua graça tu nos alcançaste, nos tomaste para si. Não somos melhores e não somos merecedores, Senhor, de o menor dos teus favores sobre as nossas vidas, mas é porque é do teu agrado e porque tu nos ama que tu decide nos abençoar generosamente e abundantemente em teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, nós te louvamos por esse momento tão especial, que tu possas vir a conceder momentos assim mais intensos para a tua igreja, que elas descubram, ó Deus, que cada vida que redescubra o valor, o sabor de aprender a tua palavra, de se alimentar da tua palavra, de ser renovado, Senhor, através da tua palavra, e que, ó Deus querido, esse desejo, essa secura, essa ansiedade, esta fome pela palavra, ela possa, Senhor, contagiar cada vida, em cada igreja que aqui está reunida, meu Deus, louvando o teu nome, em cada congregação, que esta fome ela se espalhe, meu Senhor, e que haja uma grande renovação no meio da tua igreja, e que a tua igreja volte, meu Deus, aos seus princípios de estudo da palavra, de amar esse pão vivo que é descido dos céus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida que aqui se achegou à frente, meu Deus, para receber a tua bênção. Não sabemos, ó Deus querido, o que os teus servos precisam, mas tu conheces as necessidades
de cada um de nós, sem que nenhuma palavra tenha vindo à nossa boca, meu Senhor. Então, Pai querido, vem agora dispensar pela tua infinita graça a tua bênção sobre os teus filhos que aqui se achegaram, meu Senhor. Se é cura, cura. Se é renovação de mente, renova. Se é renovação do espírito, renova o espírito. Se é fortalecimento na fé, fortalece, meu Senhor. Mas faz esta vida saber que a fortaleza, a renovação, ó Santo Deus, o renovo do regozijo, da felicidade de ser um salvo, só vem pela meditação na tua palavra. É aonde tu, Senhor, ordena a tua bênção, e o teu Espírito vem e nos enche da alegria, aleluia, que só pode ser encontrada em ti, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um dos teus filhos aqui reunidos, desde agora e para todo sempre. E quem tem fé diz: Deus abençoe. Amanhã, os irmãos aqui, Escola Bíblica Dominical. Vou sair agora. Vai sair? Acabou não. Continua. Continua onde? Levou. Hã? Então acaba. Tu grava. Foi? Tu grava tu, viu? Salvou, não foi? Aham. E fica salvado, fica salvo. Agora tem. Fica salvo. Fica, né? Chega a descer. Então vive ainda. Agora ele doce pra lá. Oi, ei, misericórdia. Hoje não tinha não, tem A produção é mais ou menos isso que eu faço. aqui, ó. Vai.